Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos entrando no ar o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. O programa hoje vai ter aqui duas partes. Uma delas vai ser aqui com as patinadoras, né? Está aqui comigo a Caroline da Fé Link e também a nossa Camille da Fé Link. Elas estão ficando campeãs porque elas têm fé, né? Inclusive no nome. E força nas pernas para patinação. Nós vamos bater um pouquinho com elas aqui daqui a pouquinho em seguidinho. Depois disso nós vamos ter uma conversa muito importante aqui no Jornal Dois Irmãos e no Fim de Tarde de Dois Irmãos, que é sobre as fontes de rendas, de onde vai o dinheiro que nós, pessoas aqui de Dois Irmãos, quando nós compramos produtos, para onde vai esse dinheiro? Além de parte para onde nós compramos o produto, obviamente, quem nos estamos vendendo, também é distribuído para toda uma rede de poderes públicos aqui. Nós vamos ter uma conversa muito inteligente daqui a pouquinho, em seguidinha, que os senhores vão gostar muito desse bate-papo aqui. Era uma conversa que eu já estava devendo há muito tempo para a comunidade aqui. Nós vamos trazer uma pessoa que entende bastante desse assunto e ele vai conversar conosco. No momento agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Vou falar sobre patinação. A Caroline da Fé Link e a Camille da Fé Link também são irmãs, né? Foi esse nome não tinha como não ser. Agora teve na ginástica, né, o primeiro torneio estadual de patinação e a Camille levou a taça do primeiro lugar, ficou campeã. Como é que foi essa emoção lá, Camille? Foi boa, fiquei surpresa, né, porque foi a primeira vez que eu fui primeiro no Campeonato Gaúcho, essas coisas. E tu já tinha campeonatos, ganhado outros campeonatos, não? Sim, esse ano foi o primeiro ano que eu fiquei em campeã, essas coisas. Aí esse ano foi bem bom que eu consegui ganhar vários campeonatos esse ano. Mesmo? E tu patina desde quando? Quantos anos tu tens agora? Eu tenho 11 anos, eu comecei a patinar com 3. Tu tem 11? E patinou com 3? Meu Deus do céu, eu estava gatinhando quase quando começou a patinar. E como é que você começa a patinar com 3 anos? A gente começa, a gente cai bastante, a gente começa fazendo passo de formiguinha, que eles chamam lá, a gente começa marchando, a gente cai bastante, até a gente às vezes, eu desisti um mês, aí depois eu voltei de novo, aí a gente consegue mais. Tu diria que em patinação, é muita persistência. Caroline, caindo que se aprende? Sempre. Sempre. E tu começaste com que idade a patinar? Eu também comecei com 3 anos. Também com 3? Mas tem alguém na família mais que é patinador, assim, não, profissional? Não, é bem quando eu estava no nível 2, ainda ali no Imaculada, eu lembro que a gente chegou e tinha a primeira aula de uma nova professora. Lembro que a gente entrou, logo marcamos a minha primeira aula experimental. Quando a gente botou os patins, a gente ficou sabendo que era aquilo que a gente queria. Mesmo? Mesmo. E é uma coisa assim que a gente nunca desistiu, assim, que a gente sempre continuou. Bom, e agora vocês estão, desde que vocês estão patinando, quantos campeonatos vocês já participaram? Tem noção disso? É bastante. Por ano tem uns 4 ou 5 anos, nós já estamos 4 ou 5 vezes campeonatos. A gente já está competindo há uns 5, 6 anos. Eu compito desde os meus 7 anos. Desde os 7 anos. E tu tem noção, assim, lá na competição você ganha só taças ou você ganha medalhas também? Ganha medalhas. Tu tem bastante medalha em casa, supõe? Até o 5º lugar ganha tipo primeiro, segundo, terceiro. Aí depois do 6º pra baixo ganha participação. Mas tipo no gaúcho, tu só ganha até o 5º lugar. Tipo, eu competi no gaúcho com eu e mais 8. Só até o 5º ganha medalha. Do 6º pra baixo não ganha no gaúcho. Sim. E tu compete também no gaúcho? Sim. É? Sim. Eu competi, eu e mais 19. No meu grupo era o total 20. Meu Deus. E quantas pessoas de Dois Irmãos tem que competem na patinação? Que competem é só nós duas e o John. São 3 pessoas. São 3 pessoas. 2 meninas e um menino. Isso, tá? isso. Mas tem bastante gente que anda de patins aqui? Bastante, agora Lá principalmente. entrou bastante gente, essas coisas. Tem muitas, principalmente sendo pequenininhas, que estão começando a entrar. E onde é que eles estudam patins? A gente patina, tem as aulas no Imaculada, em segundas e sextas, e em quartas na Associação do 7 de Setembro. Tá, lá no 7. E quem dá as aulas? A Tanísia.
Tem esse hard. Pena que ela não veio hoje. Sim, ela não conseguiu vir Teria hoje. que ter outra Tanise, da próxima vez tu vem aqui também, né? Vem acompanhar as Sim. patinadoras aqui. E tem que tipo de patinho? É patinho com rodinha ou é patinho com Roda. com É o roda? patins com as 4 rodas. Patinho de 4 rodas. Isso. Porque tem outro que não é 4 rodas, É, né? tem o roller. Tem o roller e o do Esse gelo. se chama roller. Isso. Tem o do gelo. Aqueles que são 4 rodas, uma atrás mas da outra. enfileiradas, Isso, assim. Isso, Aquilo esse se é o chama roller. Isso. Ah, que maravilha. E o outro patinho é o patinho mesmo, esse tipo É, 4 o rodas. Uma do patinho, ladinho da outra, isso. assim. E não é assim até todo patins que dá pra usar. Tem as rodinhas especiais, tem o... vai evoluindo cada vez mais patins. E não pode, tipo, tu vai pegar o patins, tu não pode andar em qualquer lugar, tem que ter uma quadra específica, tipo uma quadra de futsal, essas coisas, pode andar, mas tem alguns lugares que não pode, Ah, por quê? estraga a rodinha e o patins começa a trancar. Aquela rodinha de quê? Ela é de borracha? Não, deve ser de outra coisa. Tem de vários tipos, Sim. tem as rodinhas de borracha, tem as outras que é um material específico das rodas. Tem verdade de rua, que é específico. Sim, os roller aquele o pessoal anda nos asfaltos por aí, né? Aquilo deve Aí ser um pode. material mais grosso, né? É. Assim, Mais resistente. mais resistente também para largar em cima. E quando vocês estão patinando lá, como é que funciona? O que nós estamos acostumados a ver patins é as pessoas dançando fazendo os balés, né? Como é que é a competição de vocês? A competição, A assim, gente pode escolher as músicas, cada tempos. atleta pode escolher. Mas em cada categoria tem os movimentos obrigatórios, que são saltos, corrupios. E a gente tem que, agora, principalmente esse ano, entrou uma nova regra de que tem que se patinar, que está falando muito o artístico da patinação. Que a patinação artística, antes era mais tipo técnico, agora tem que tipo, esticar o braço, sorrir, essas coisas vale mais ponto. Também. E agora tem que se mostrar mais, então. É. Antes era o quê? Só não cair, É, só técnico. técnico. Essa era mais Como é que traduz o técnico, Camila? Caiu no jeito de cair, se cai certo, essas coisas assim. Se completou, por exemplo, tem saltos de meia, 1, 2 voltas, Conseguiu e meia, fazer 2 esse salto. voltas, 3 voltas. Se tu conseguiu completar todas as voltas, Você conseguiu que fazer a pede. coreografia, tipo, tudo certo, o que eles pediram. Tá. E agora, além disso, também tem, Artístico. tem o artístico. Quer dizer, tem que misturar uma coisa com a outra. Isso. Só porque no início agora o papai não pode, tá? Eu tô com um cliente aqui, vou botar essa. Vai lá dar uma olhadinha pra mim, por favor. E aí, quando vocês escolhem a música, que música ela... Porque a gente nota que quando as pessoas têm, elas vêm música mais embaladas, né? A Milik nesse ano, a gente sempre vai tentando pegar temas diferentes, trocando as músicas. Tipo, ano passado eu fiz rock e esse ano eu fiz anos 60. Vai mudando, assim, todos os anos. Fez rock ano passado? Ano passado ele fez rock e daí ela mudou completamente para esse ano para os anos 60. E o que é nos anos 60? É twist? Bolinha de lua, cupida, essas coisas assim. Tipo twist, assim. E é mais fácil ou mais difícil isso? É a mesma coisa, só que tu tem que interpretar todo ano de uma forma diferente. E tu, o que tu escolhe, Carolina? Eu escolhi esse ano a música do Aleluia, do Shrek. São músicas bem diferentes. Aleluia, tá. Essa. Sim, que nem tem músicas bem agitadas e bem calmas, assim. Eu escolhi uma mais calma. Ano passado eu tinha pego dos Piratas do Caribe. Sim, Que era mais agitada. aquela é agora agitadinha. Aquela agitada. Mas assim, qual é o passo mais difícil que tem tem um passo que você vários, pode dizer assim que é o mais difícil de todos, não? Tem vários. É que a cada ano que a gente vai subindo, o nosso nível vai Cada ficando... nível tem um movimento difícil. A cada ano a gente vai conseguindo passos mais difíceis. Sim. Que até quando a gente olha, nossa, aquele ano, esse passo pra mim podia ser muito difícil, mas aqui há 2 anos a gente pensa, nossa, como eu achava isso aqui muito difícil. E agora eu acho ele fácil e esse agora é difícil. A cada ano vai Mas é mudando. o treino, né? Isso é o treino. É Quer muito dizer, treino. Tipo, Fica num fácil treino- quando treina, é isso? Isso. Num treino tu não consegue, já no outro daqui a pouco tu consegue. Tu vai conseguindo por treino. Tu tem que treinar, se esforçar, ter persistência. Assim. E falando em treino, quantas horas vocês treinam? A gente treina agora, nós estamos Vocês tomam chimarrão, não? Eu não quero, obrigada. A gente está treinando agora em Novo Hamburgo, segundas e terças, 1h15 por Terças dia. e quintas. Terças e quintas, na verdade. Terças e quintas, em Novo Hamburgo. vocês Isso, estão Novo treinando. Hamburgo. E aqui, meus irmãos, as aulas são de 1 hora. Então dá 3 horas por 3 semana. horas por semana.
É suficiente? Até perto de campeonatos mais importantes, como o torneio estadual, a gente teve que fazer aula particular também, porque a cada vez que a gente vai treinando mais, a gente vai ficando mais firme. Mais confiante. E vocês já treinam com a música que vocês vão dançar lá? Sim, a gente treina a coreografia, passa ela 2, 3, 4 vezes por treino. E quem é a comissão que julga vocês? Porque alguém deve estar lá fazendo julgamento. Claro. Tem campeonatos que são 3 jurados. Agora, no estadual, são 5 jurados. A gente é julgada por 5 jurados, 5 juízes. Todos técnicos? Todos técnicos. Eles Eles são obrigados a fazer cursos para especialização. Eles são de profissionais, árbitros oficiais. E algum deles sabe patinar? Sabe? Muitos foram antigos patinadores. Isso. A maioria, eu acho que todos são antigos patinadores. São todos gente, quer dizer, que conhece o métier ali no negócio. Né? Todos. E quanto tempo dura? Dura o tempo da música? A apresentação? Tem músicas que é menos. O nível da pessoa tem que ter um tempo específico de música. Por exemplo, o nosso nível é 2 minutos, 2 minutos e 10. Sempre varia. Tem uns que é 3, 1 e 45. E por que o nível depende maior ou menor? Porque tipo as pequenininhas que fazem, elas não conseguem ficar tanto tempo, elas cansam mais rápido. Aí elas têm que ter menos tempo, já tipo as maiores, intermediárias. As pequenininhas que você está falando, as que começaram como vocês, aos 3 anos de idade. Tem gente fazendo com 4, 5 anos, competindo lá, 3, 4, 5 anos. E cansa enquanto está se fazendo? Cansa? Bastante. Tem que ter A gente muito está controle. estudando. Vejo que vocês estão bem magrinhas. Estão em forma, como se diz. A forma que todas as mulheres gostariam de estar, né? As meninas também. Né? Mas é desgastante, então, isso? Cansa bastante, a gente tem que ter muito controle de nós mesmos, assim. E principalmente que a patinação, ela mexe com muitos sentimentos. A gente fica nervoso, a gente fica com dor de barriga, com aquela vontade, aquela ansiedade, assim, sabe? Daí a gente fica com medo. Se a gente fica triste, ou a gente fica muito feliz, ela mexe assim com muitos sentimentos nossos. Por que dá medo, Carol? Porque tu acha que às vezes tu não vai conseguir, é uma insegurança que É a segurança que tu tem. O medo vem de onde? Tu vai errar o passo, é isso? Principalmente Na hora a gente não vai tem dar aquele medo certo. assim que a gente não vai errar. Mas quando a gente tá fazendo a coreografia e a gente vê que a gente tá acertando, sobe toda aquela adrenalina assim pelo corpo de saber, Só nossa, que a gente eu tô não pode se conseguindo. concentrar, a gente não pode se concentrar, a gente sempre tá concentrada para acertar o próximo passo, a gente sempre tem que pensar naquele passo. Quando passou aquele passo, a gente não pensa mais nele, a gente pensa no próximo. Ele vem numa progressão, então é como se estivesse numa estrada com várias curvas, essa eu passei, mas e a outra? E a outra? E a outra? E é assim que A gente funciona? não vê nada ao redor, É bem né? assim. Tem gente que fala, tu viu lá eu abanando? A gente nem presta atenção, assim, no que acontece. Estão mandando boa noite para vocês aqui, bastante coraçõezinho. Esse aqui é o programa dos coraçõezinhos. Ayrton Vargas, boa noite, muito bom programa. Carla Torres, boa noite a todas as participantes. Emily Schmidt da Fé, quem será essa? Lindonas, Carol e Camille, orgulho de vocês. Quem é essa, Emily? É nossa prima. Essa é a prima. Bruna Machado Welter, parabéns, aplausos para vocês todas. Irene Cláudio, boa noite. Emily Schmidt, ela está emocionada. Hein, Emily? Então compartilha o vídeo aí. Sandra Bax Altenhofen, parabéns, menina. Tenho muito orgulho de vocês, minha eterna aluna Caroline, exemplo de dedicação e persistência. Um abraço da prof. Sandrinha, né? Muito bonito aqui. E qual foi, Caroline, a vez que tu mais tiveste assim, que tu disse assim, isso não vai dar? Tu estava num campeonato, alguma coisa assim, que tu sentiu medo? Medo mesmo. Já teve, principalmente no meu primeiro torneio Pois eu vou estadual. perguntar pra ti também. No meu primeiro torneio estadual, eu lembro que a gente viajou 7 horas de ônibus, Lá em que era em Santiago. Santiago, na divisa. Na divisa do Rio Grande do Sul. Sim. Eu lembro que aquela vez foi o meu primeiro torneio estadual. Eu lembro que aquela vez eu fiquei muito nervosa. Que muitas vezes, principalmente eu, já teve muitas vezes que eu fiquei no campeonato, no meu primeiro gaúcho, eu fiquei em último. Eu tinha caído e errado tudo. No próximo campeonato eu consegui ficar em primeiro. Nesse de Santiago tu ficasse último? Isso. Ou não? E daí no próximo Por campeonato... que estava nervosa? Porque eu estava muito nervosa. O nervoso No próximo eu já tinha... Eu já vou te perguntar, só um pouquinho. No próximo eu consegui ficar em primeiro, assim. São muitas superações que a gente passa a cada ano. E tu estavas lá nesse também de Santiago, não? Como é que tu te saíste Eu lá, não Camille? competi, mas eu acompanhei a Carol.
Tu não competisse nesse, né? Não, ainda o Foi estadual no não era coach? meu nível. Coach, mental coach. e aí nesse lá tu ficaste em último lugar. E onde é que tu achas que foi o erro? Eu acho que principalmente aquele nervosismo assim de pensar, nossa, esse é o primeiro campeonato, e se eu errar? Esse e se atrapalha muito. Tu colocou em dúvida a tua capacidade de fazer a coisa. E aí tu não lembra mais dos passos. Esse foi a vez que tu mais teve medo. E qual foi a mais fácil para ti, Camila? A mais fácil pra mim, eu achei que foi a Copa da BB, lá de Porto Alegre. Que ali eu tava confiante em mim, eu tava sabendo que eu podia fazer as coisas. Todos os passos tu sabia. E a tua, Camila, Carol? A minha, acho que assim, principalmente pra mim, eu acho que não tem assim uma mais fácil. Porque a cada vez, principalmente eu vou tentando me superar cada vez mais. É isso que a professora Sandrinha está dizendo. Sim. Exemplo de dedicação e superação. Cada vez eu vou dando o melhor de mim, eu vou botando metas. Sim. E a gente teve um curso com uma coach, a Maíra Ramos, Sim. que ela mesmo trabalhou isso com nós, a gente botar metas. Primeiro, nossa primeira meta, acertar tudo na coreografia, ficar em primeiro. Daí a gente vai botando metas para longo prazo também, conseguir no mundial, conseguir vencer o mundial, ficar na elite. Assim, acho que a cada vez a gente vai tentando a superação mesmo. Vocês acabaram de falar uma palavra, ficar no grupo de elite. Né? Nós sabemos que no grupo, por exemplo, no tênis tem um grupo de elite, né? No boxe tem um grupo de elite. Todos têm, todo o esporte tem. E na patinação? Como é que funciona o grupo de elite, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo? Assim, principalmente no mundial tem o grupo de elite, que tem um programa curto e um programa longo, que eles vão dando notas e daí dali são tirados os 10 melhores. Mesmo? Dali são tirados os 10 melhores no mundial. Quantas pessoas se competem nisso lá? Muitas. São muitas. Tem campeonatos, por exemplo, tem brasileiros que tem 50 e poucas numa categoria só. Nossa São Senhora. muitas. E disso tudo sobra 10. São 10. E a meta de vocês é estar entre esses 10, é óbvio. Sim. Botar dois irmãos lá no ranking. Sim. E qual é, por exemplo, o Wimbledon é o santuário do tênis e da patinação é onde? Onde é o lugar mais importante da patinação no mundo? Eu acho que assim, a patinação é um lugar que sempre os campeonatos vão indo de lugares a lugares, vão mudando, Sim. sempre em sedes de patinação. Então, escola não é de assim um patinação. lugar. Não tem uma cidade chave? Assim, Não tem. É sim os campeonatos. Sim. Por exemplo, os mais importantes são o Mundial, o Pan-Americano, o Brasileiro. Tipo, o todos são Pan-Americano já foi evoluindo. aqui no Rio Grande do Sul, tipo, é em todos Opa. os lugares. E o Brasil, por exemplo, vocês já disputaram estadual? Chegaram a disputar algum nacional alguma vez? Não? Brasileiro. Sim, o brasileiro, brasileiro? ano passado a gente participou. Isso. Agora, esse ano a gente ia participar também, só que a gente não foi. A gente não conseguindo ir. Porque é muito caro participar. A patinação é um esporte que requer muito investimento. E o investimento, no caso, Caroline, é porque para a inscrição ou para o transporte, estadia até lá? Como é que funciona? Tudo. A gente tem que pagar a inscrição. Camila, desaforçada com esses custos, né, Camila? Sim, a gente tem que pagar a inscrição, a nossa diária, pra gente ficar em Isso hotel. é tudo que o pai que paga. A gente É tem pai um patrocinador. patrocínio. É o Patrocinador. patrocínio. Como é que é o nome do pai? Marcel. Seu Marcel. Então, muito obrigado, né? É o patrocínio. Mas que alegria dele ter duas filhas também aí, correndo num lugar bonito, Mas né? ele tira da onde não tem pra gente participar dos campeonatos. E vocês já pensaram em arrumar algum, porque agora vocês já estão subindo para um grupo mais importante, né? Daqui a pouco vocês vão ter que ter um patrocinador por aí, né? Não, além do patrocinador, que sempre é muito importante, vocês têm que daqui a pouco começar a correr atrás de um A gente patrocínio. tá procurando. A gente cada vez mais a gente vai, porque os patrocínios vêm com o nosso resultado dos campeonatos. Até esse ano quem tá me patrocinando, tá me ajudando é o meu Dindo. Sim. Que ele tá pagando meus Ele campeonatos, tá ele tá me ajudando. patrocinando. Tá ótimo. Sim. E a Camille não tem ainda um patrocinador. Daqui a pouco vem também, né, Sim. Camille? Agora o primeirão, tirou o primeiro Sim. lugar no estado, porque tem muitas empresas que olham assim para vocês, não, eu quero botar meu nome junto com essas gurias aí. Sim. Mesmo aqui de dois irmãos, seja lá de onde for, né? As pessoas Sim. podem botar o patrocinador. E a dificuldade é a inscrição é muito cara ou a inscrição não é tão cara? Não é Assim, tão o cara, a cara. viagem, a Por estadia. modalidade, que tem várias modalidades. Tipo livre, que a gente está fazendo esse ano. O sol Tá calma, Denise. Eu Tem só- quero pedir desculpa, só que eu estou com um assessor de 5 anos aqui
que é o seu Benício Caldas, né? Ele está trazendo, Afonso pode entrar, o Afonso vai conversar conosco daqui a pouquinho, já que o Afonso vai falar, primeiro vamos terminar a entrevista com elas aqui. E aí, desculpa, tu estava falando? Tem várias modalidades de livre que a gente faz, tá fazendo esse ano, tem o solo dance, tem o free dance, tem vários, tem... Qual outra? Tem Solo figuras dance, free obrigatórias, dance. tem figuras obrigatórias, Ah. todas são modalidades diferentes. E a cada que a gente participa, a gente tem que pagar uma inscrição. Cada uma é, dessas. cada uma é R$50. Se a gente participar de 3, a gente vai ter que pagar as 3, uma cada uma. Aham. E ainda tem, muitas vezes, principalmente no estadual, que a gente tem que pagar a nossa federação, a nossa inscrição na federação. Que tudo vai somando. Tá. Vocês têm que ser federados para poder Isso. concorrer. É. E essa federação é aqui no Rio Grande do Sul, É, no no caso. Rio Grande do Vocês Sul, pagam a aqui no Federação Rio Grande do Sul, a Gaúcha, a FG, de patins. E Dois Irmãos, temos então aqui uma escola que é a Imaculada Conceição, onde você... Que ela cede um lugar pra nós. Que ela cede o lugar ali para Pra você, patinagem. para patinagem, que é a empresa. Nossa escola. Tá. E fora vocês tem mais um menino só que patina, que é o É, João, sim. esse que falaste, né? Tá. E Novo Hamburgo tem bastante? Tem bastante. É. Novo Hamburgo é a sede mesmo da patinagem. Que fundou a patinagem foi em Novo Hamburgo. Aí agora tem Santa Maria, tem Porto Alegre. Tem várias filiais. Eu lembro que na ginástica tinha um argentino, Samburgo, que era da Academia Samburgo, muitos anos atrás, que ele chegava a ter assim campeonatos incríveis de patinação lá na ginástica, enormes, assim, muita gente patinando, muita gente patinando. E Novo Hamburgo ainda tem isso, Carolina? Sim. É? Sim. Tem cada escola de patinação praticamente faz o seu campeonato. É? Sim, que daí junta todas as escolas, daí são as copas de patinação. Por exemplo, teve a Copa BB, que é a escola de Porto Alegre, que é do Banco do Brasil, Sim. a Copa da Patinarte de Voti, da Sim. Patinarte de Porto Alegre. E daí também tem agora, o nosso próximo campeonato é a Copa Mercosul, que é a da Patinarte. Só que não é só do Brasil. envolve todo o Mercosul. Aham. E daí com patinadores do Uruguai, do Paraguai, do Vai Chile. bastante gente. E vem gente muito boa na patinação. Tem gente muito boa. Tá? E eu vejo assim que às vezes faz aquela que tu diz, meia volta, ou uma volta ou duas voltas, né? Duas piruetas, vamos dizer assim, traduzindo com a linguagem de pessoas que não são técnicos, né? Que é o meu caso, né? Aquilo, na hora de fazer aquilo, dá medo ou não dá medo? Dá, principalmente Tu agora. tem que botar, tu não pode botar o freio no chão, tu tem que cair no calcanhar. Aí dá medo de tu botar o freio, essas coisas Se assim. tu botar o freio, corre que daí tu cai. Tu cai e se tu desconta não ponto. cair, tu desconta ponto. É que nem agora eu tô começando a treinar de um salto de 2 voltas e meia. Como é que é? Duas voltas e meia? É, Salta 2 uma vez voltas e só? meia. Não pode tocar o pé no chão. Não pode colocar o pé no chão. E daí assim a gente tem que se concentrar muito e qualquer errinho assim. E pra gente conseguir essa coragem de começar a treinar ele, Sim. já é uma etapa assim muito grande quando a gente consegue. E com que velocidade tu tem que fazer isso, Carol? Agora, quando a gente começa, a gente vai bem devagar. Sim. Daí depois vai aumentando a velocidade. Cada vez mais a gente vai Essas duas voltas que tu dá, tu diz, é no ar? Não, é com o pé no chão. no ar. No ar, as No duas? ar. Tem que encostar Então- o pé no chão. Tem que ter um salto, né? Tem que ter força. Tem que ter força, né? Não é o problema da Camille, né? Super forte aí, né? E que tamanho que é a área que vocês patinam? Vocês precisam para fazer uma apresentação de patinação? Que nem agora no torneio no estadual, a quadra lá tinha de 20 a 30 metros. É grande. 20 Nossa. por 30. É grande. É bem grande. É grande. E tem quadras até vezes maiores, tem um pouco Aham. menores também, mas requer um espaço bem grande, porque senão a gente bate alguma coisa ou não. Tá. E qual é quanto menor, mais difícil a área? Muito. Quanto menor, mais Porque difícil. você pode bater, né? Essas Sim. coisas na borda. Que bacana. E vocês estão se preparando. Bom, então, desde os 3 anos vocês vêm se preparando e patinando e concorrendo e ganhando. Vocês vão ter que vir um outro dia aqui e me trazer uns vídeos. Vamos fazer o seguinte, para nós arrumarmos um patrocinador para vocês, que é muito importante que a cidade aqui tenha grupos da patinação de elite aqui, né? Muito importante, né? Ter 2 meninas tão dedicadas, família tão conhecida na cidade, que queiram entrar no grupo de elite. Então é preciso que a cidade abra um pouquinho a mão aí, vamos arrumar um patrocinador para essas meninas. Mas eu vou pedir para vocês, Carolina, me arrumar uns vídeos, todos os vídeos que vocês tiverem lá, depois traz para cá e nós vamos fazer uma montagem desses vídeos, tá?
E vamos fazer a tua e da Mana e da Camille, e vamos tentar arrumar um patrocinador conjunto para vocês aqui. Sim. Porque é muito importante, vocês vão lá, fazem o evento, traz para cá, nós divulgamos aqui gratuitamente o nome do patrocinador para ele sair, né? O programa vai dar uma mão para vocês e para as pessoas também que patrocinarem, né? Que é muito importante aqui. Bom, e qual é a próxima agora que vocês vão fazer? A Mercosul. Quando vai ser? Vai ser do dia 11 a 18 de novembro. De 11 a 18 de novembro. E vocês estão se preparando? Vai ser aonde isso? Vai ser em São Leopoldo, no antigo Himalas. Que agora foi embora. E aí vocês vão ter que se preparar para isso. Isso, nós já estamos se preparando. Cada treino a gente vai treinando a nossa coreografia para cada vez ficar mais firme para conseguir um ótimo resultado. E já sabe a música que vão tocar? Sempre. Isso é segredo? Não, isso é sempre. Durante todo o ano é a mesma música, só uma música em cada ano, assim. A gente escolhe no começo do ano, monta a coreografia em todos os campeonatos aqui. Tu vai de Aleluia? De Aleluia. E tu vai de ano 60? Banho de Lua. E Cupido. Bom, vocês vão ficar me devendo uma coisa aqui então. Vocês vão ficar me devendo aqui os vídeos de vocês, tá? Guilherme, elas vão te trazer os vídeos. Tem um vídeo aí conosco? Então me mostra o vídeo delas. Põe aqui atrás o vídeo para nós dar uma olhadinha. Põe no chroma key e vira para cá, nós vamos dar uma olhadinha. Tá? Quantos minutos tem? 2 e pouquinho? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Antes, Guilherme, para nós poder trocar as entrevistas agora, nós vamos fazer um agradecimento para vocês, tá? Muito obrigado pela presença aqui, Camille, querida colega do meu filho, Adam Johannes aqui. Tá gostando do 10 de setembro? Muito. Tá gostando? Tu estuda lá também? Sim. É que o ano que vem, eu acho que vou passar o Adam pro 10 de setembro, porque o Imaculada não vai mais ter, Afonso, segundo grau, né? Ensino médio é desgraça absoluta, né? Desgraça absoluta. E aí, então, para ele já se acostumar, eu vou passar para lá. Daí que estão acompanhado no Adam para mim, né? Já eram colegas, né? Tão admirados, né? De todos aqui. Então, temos condições técnicas. Então, Camille, muito obrigado pela tua presença aqui. Adorei conversar contigo. Chegou tão quietinha ali que eu até achei que ela não falava. E depois você andou a falar. E vocês vão me prometer que voltam com todos os vídeos. Pode ser tudo que vocês tiverem no vídeo. Para nós começar, vamos fazer uma edição especial de todos. Aí traz o nome onde é, a gente vai editar, foi em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E aí a gente vai tentar achar um patrocinador para vocês em cima disso. Vai ser bem bacana. Então, muito obrigado para vocês. Vamos agora ver um vídeo. Tira o som de nós aqui. Tá pronto? Tá na mão o vídeo? Então pode largar o vídeo aqui. Estamos agradecendo a presença da Carolina da Fé Link e a Camille da Fé Link. Com esse nome é certo que elas vão arrumar um patrocinador.
Depois de uma patinação como essa, mas que gurias maravilhosas, hein, Afonso? Fantástico, muito bom ver essa juventude se preocupando com alternativas, até na parte esportiva, cultural, importante. Ambas começaram, o Afonso não estava aqui no início, com 3 anos. É? Patinando com 3 anos. Então, imagina, e o sonho delas é entrar para o grupo de elite mundial da patinação. Então, 2 irmãos precisam prestigiar esse tipo de gente, né? Com toda certeza. Temos que dar uma... Mas, Afonso, muito obrigado pela presença aqui. Eu pedi que o Afonso viesse aqui, porque nós todos temos um envolvimento na vida total da cidade. Quando eu vou no mercado comprar um produto, seja um alimento, quando eu vou numa loja de eletrodoméstico comprar um eletrodoméstico, quando eu compro um carro, quando eu compro qualquer coisa que se compra, a pessoa, ao comprar isso, ele gera, obviamente, uma renda para quem está lhe vendendo, uma renda para quem produziu o bem e também gera uma renda para o setor público, né? Que são as taxas, impostos e tributos. Né? Tributos em si, vamos dar a palavra especificamente. O Afonso tem mais de 20 anos nesse setor, né, Afonso? Quantos anos já está? 14, deve estar fechando. Quase 20 anos que o Afonso trabalha, já foi secretário de Fazenda, de Planejamento, tem uma grande experiência nisso. E uma coisa muito importante é que as pessoas não sabem como é que funciona o sistema de impostos. A maioria das pessoas diz assim, não, eu pago meus impostos. Sim, mas como é que se pagam impostos? Grande parte dos impostos são indiretos, as pessoas acabam pagando sem saber que estão pagando, né? Então, quando tu paga luz, tem imposto, quando tu compra combustível, tem imposto, qualquer coisa que tu faça hoje de novo tem imposto. Como é que funciona esse sistema, Afonso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Sabe que amanhã fazem 3 meses que eu deixei o programa, né, Nós não ia deixar completar essa data. para um convite para trabalhar com o prefeito William Wink lá em Lindolf Collor. Bom, precisa se deixar claro que os tributos que são arrecadados pelo município, pela prefeitura, são o IPTU, o ISSQN, do qual nós vamos falar daqui um pouquinho. Sim. E que gerou minha indagação em algumas questões que foram colocadas numa coluna. Sim. Sua e que é importante, que foi importante. Sim, para entrar, abrir o debate. Então, a ITBI, as guias ITBI, quando há negociação de imóveis na cidade, geram tributos para o município e as taxas. Esses são os 4 tributos que o município cobra. Então, vamos repetir de novo. ISSQN, TN, IPTU, ITBI e as taxas. E aí entra taxas de lixo, taxas de serviços demais, certo? O ISSQN é o que, Afonso? Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Isso é o ISSQN. Isso é o ISS. O IPTU? Imposto Predial e Territorial Urbano. O ITBI? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Bens imóveis. Isso. Tá? E as taxas são variáveis. Então, iluminação, de lixo. Tá? São então, várias. Esses são os 4 tributos que a Constituição de 88 permitiu aos municípios. E só esses são os que a prefeitura cobra diretamente. Diretamente o cidadão. Fica aqui no município, não vai embora para depois voltar uma parte. Não sobe para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, nem para Brasília. Não, esses são os 4 tributos que ficam pela Constituição de 88 e só esses, e o município não recebeu autorização para criar novos impostos. Sim. Ele pode majorar, pode aumentar esses que estão aqui, ok? Aumentar ou diminuir? Criar... Novos, não. Criar ficou para a grande mãe, sim. grande governo federal e o Estado. Mãe drasta. Mãe drasta. Esses a Constituição permitiu criar impostos. Mas o município tem esses 4. Bom, o ISSQN, Alan, é um imposto que gera sobre serviços. O que você imaginar de serviços gera ISS. Vamos imaginar oficinas mecânicas, prestam serviços. Sim. Os bancos prestam serviços. Sim. Cartão de crédito, cartão de débito, arrendamento mercantil ou leasing e os serviços de planos de saúde são serviços, certo? Sim. São serviços que geram ISSQN. Sim. Bom, até hoje ainda, aliás até final do ano passado, todos esses, o ISSQN era devido ao local do município, era para ser.
Acontece que empresas, principalmente bancos e financeiras, que operavam com cartão de crédito, com cartão de débito, com leasing e com planos de saúde. Esses são, por isso que a lei complementar 157, aprovada no ano passado no Congresso, mudou essa realidade. Antes, o cidadão de dois irmãos que comprava um veículo de arrendamento mercantil, as empresas que compravam maquinários por arrendamento mercantil. Leasing, Isso. famoso leasing. Isso. O cidadão que ia e pagava a sua conta no mercado com cartão de crédito, que comprava com cartão de crédito, tudo e qualquer que você imagina, os planos de saúde que o cidadão de dois irmãos tinha, todo esse recurso, todo esse serviço, todos esses valores não Pagos são com cartão de crédito. Quando pagos com cartão de crédito? quando pagos com cartão de crédito. Tá? Todos eles iam ou para São Paulo, ou para Brasília, ou para Porto Alegre, ou para Minas Gerais, ou para o Rio de Janeiro. Líquido e certo. Só para esses lugares? Então vamos imaginar, só para esses lugares. Eram Nos 35 5.500 municípios, tudo ia para esses. 35 cidades ficavam com 78% do ISS-QN do Brasil. Por quê? Porque justamente as financeiras e os bancos estão... O Banco do Bradesco, por exemplo, está em Osasco, São Paulo. Onde estão a matriz dos bancos. Bradesco é São Paulo, Osasco. Caixa fica em Brasília. Sim. Banco do Brasil. Sim. Então por que aquelas cidades Temos o Banrisul que fica em Porto Alegre. Exatamente. No caso. Exatamente. Sim. E aí o ISS-QN é 2%, sempre foi 2%. Mas nunca existiu uma regra que dissesse, olha, menos que 2 não pode ser. E aí aqueles municípios ditos paraísos fiscais baixavam a alíquota a 0,20 e até a 0,10 algumas. Para quê? Para chamar bancos e empresas a passar a sede para lá. Claro, os bancos pagavam menos, quem não quer pagar menos? Entre uma alíquota de 2 e uma alíquota de 0,20, tu vai ir para qual cidade? Você vai para São Paulo, você vai para Brasília, você vai para esse lugar. Ali ficava a sede. Isto terminou também no ano passado. É 2% o mínimo. Então acabou a guerra fiscal no ISS-QN. E acabou essa história de toda a transação via cartão de crédito, cartão de débito, via leasing e via planos de saúde. Acabou isso de todas essas transações, em vez de ficarem em dois irmãos, vamos pegar dois irmãos, em vez de ficarem dois irmãos e irem para outras cidades. Só uma operação, vamos fazer R$1 milhão em máquinas, Alain. A empresa Erval compra R$1 milhão em máquina. 2% dá quanto? 20 mil. 20 mil, ok? Indo para São Paulo, ela dá 2 mil. O leasing, ok? Sim. Só que Osasco, São Paulo, pegava Do país todo. do país todo. Essa sangria acabou. Essa injustiça é que acabou com a nova lei complementar do ISS-QN. Agora, quem fez os seus, quem adequou os seus códigos tributários municipais para essa realidade, a partir de janeiro, todos esses valores, todas essas operações de cartão de crédito, de leasing, de débito, de planos de saúde, todos eles vão ficar no município de origem. Bom, então vamos supor, tudo que for comprado em dois irmãos via cartão de crédito, o ISS-QN deixa de sair daqui e ir para a sede de onde está o banco, no qual eu pego o pool do Visa ou do Master, e vai ficar em dois irmãos. E o que isso significa, por exemplo, não sei, tu agora está trabalhando em outro lugar, não está trabalhando em dois irmãos, tu deve ter algumas informações. O que significa para dois irmãos isso, Afonso? O que significa para dois irmãos, no estudo prévio da CNN, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que dois irmãos devem ter uma arrecadação por baixo a mais no ano que vem no ISS-QN de R$1,2 milhão a mais. 1.200. E isso era o que dois irmãos dava para outras cidades, aquelas 35. Então vai ter 1.2 milhão a mais no Essa todo é a que- previsão. que não tinha. Que não tinha, porque esse dinheiro saía. Então provavelmente vão recuar nos impostos que começaram a cobrar no ano passado. Mas essa é a, Quero ver baita situação que vai ser feita agora, né? essa é a previsão que é feita. Lindolfo, o Moro, por Tem exemplo, que acabar com os impostos que botaram de novo, né? para o Moro tem uma expectativa de 100 mil. Tu fosse lá no Morro muito tempo, 100 mil por ano. 100 mil por ano. E
Lindolfo Collor até mais, em torno de 150 mil reais a mais por ano que vão ficar nos cofres de Lindolfo e não vão sair de lá. Por quê? Porque o cidadão agora, onde o cidadão tem um cartão de crédito que vai ir, tá? Não onde a empresa está. Sim. Onde o cartão pertence ao... Onde foi usado o serviço, na verdade. Exatamente. Onde o serviço for usado, ele vai acabar sendo pago por ali. Afonso, a prefeitura, em termos de município, nós temos então esses 4 impostos, né? ISSQN, IPTU, ITBI e taxas. 3 impostos e algumas taxas ali. Isso. Mas as prefeituras, por exemplo, de Dois Irmãos, de Dois Irmãos ou qualquer outra prefeitura, ela recebe dinheiro advindo de outros impostos também. Que outros impostos são esses? Quais são as fontes de renda da prefeitura? Bom, dos tributos municipais, Dois Irmãos hoje, o IPTU é o maior de todos. Sim. Depois vem o ISSQN. Aí vem o ITBI e daí vem as taxas, pela ordem. Isso é a ordem. Isso é a ordem. Bom, isso são tributos municipais. Nós temos os tributos estaduais. Primeiro é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, certo? Sim. Que é tudo aquilo que se gera no ano ou no mês, ok? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O ICMS. Tipo ICM, hoje ICMS. Exatamente. Bom, se o governo do estado arrecadar numa semana 100 milhões, a divisão é dessa forma. 25% fica para... Quem você acha que ficaria com 25% de 100 milhões? O município, não? Não. Quem fica com 25%... os municípios ficam com 25%. E 75% com o Estado. Quando deveria ser o contrário? O Estado fica com 75% de todo o ICMS que é arrecadado aqui em Dois Irmãos. Sim. E como todo o ICMS gerado lá no... Quer dizer, quando eu consumo luz, eu pago ICMS. Sim. 75% do que eu pago de ICMS ao consumir a luz aqui do jornal da minha casa, sim, vai para o cofre do seu satório. Isso. É isso? E 25% retorna para cá. Isso. 25% direto. Não. Fica na conta. É isso que eu estou querendo. Eu estou te fazendo as perguntas porque eu sei que tem algumas divisões do bolo por aí ainda. Não, esses 25% realmente ficam numa conta direto, ele sai e vem para cada município conforme o seu índice. Tá? O índice se você pegar 100 milhões e, por exemplo, amanhã terça-feira vai entrar 20 milhões. Sim. É o rateio que vai acontecer entre os municípios, certo? O índice de Lindolfo Collor é 0,048555. Isso significa que de 20 milhões nós vamos receber quase 10 mil reais. Tá. O de Dois Irmãos é quanto, Afonso? Tu ainda lembra disso? Dois Irmãos deve estar hoje 0,24, 0,25. 0,24, isso é mais? Isso é muito, isso é 240, nós estamos falando aí de 250, 270 mil reais. E Morroiten, tu ainda lembra? Morroiten está em torno de 0,52. Dá um pouquinho mais que Lindolfo. Né? Então, cada um tem o seu índice. Esse é o ICMS. Todo o ICMS pega uma pizza e corta ela em 2 pedaços, 2 fatias. Uma fatia de 25% e uma fatia de 75%. Sim. 75% fica com o Estado e 25% com 497 municípios. Essa é a distorção, de novo. Sim. Barbaridade. Ou seja, toda a riqueza que foi gerada desses 100 milhões, foi gerada onde? Na cidade. Na cidade. Onde o cidadão mora? Eu acho que as coisas que é no Estado. Né? Mora na cidade. Entidade, onde é que ele precisa de escola? É na cidade. Na cidade. Onde é que ele precisa de boas estradas? Bom, então 25% do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é recolhido dos 100%, 25% é rateado entre os 500. São quantos municípios? 497. 500 municípios por cima aqui. Cada um com seu índice. E os 75% vai para o governo do estado, que faz o quê? Bom, ele tem educação estadual, que paga pessimamente os professores ainda com atraso. É vergonhoso isso, né? Saúde não é com ele, ou é com ele? Sim, tem 6 ou 7 programas que são do estado, que ele repassa, por exemplo, o CIASUS, que são serviços de média e alta complexidade que os municípios oferecem, que o estado não oferece, e ele paga como retorno. Tem o PIES, que é um programa que ele tem, farmácia básica, e tem alguns outros programas
Para Lindolfo Collor, em torno de 30 mil por mês esses programas. Sim. E mais o ESF, 5 mil O por mês. governo paga o transporte das escolas, dos alunos também, né? Uma nhaquinha para Lindolfo Collor. Diz que 7 paga, mil né? reais. Diz que paga, né? Diz não. que paga, mas tá pagando. O transporte sim, mas a saúde nós não vimos uma gota de agosto e nem uma gota de setembro. Que é desativo. Mas, assim, Ana, não dá para também só culpar o atual governador Sartori. Vamos e viemos que Não estamos falando em pessoas, né? Só estamos falando em dados estatísticos, né? De quanto vai isso, né? de tudo que se arrecada no estado, Alan, 51 a 54% é para pagar inativos. Ali é que está o rombo do estado. Esse rombo foi gerado quando se aposentaram com salário, mais gratificações, mais incorporações, mais uma série de outras coisas, e tem gente ganhando e nós pagando 20, 30, até 40 mil de aposentadorias. E tudo criado pelos políticos, né? Vamos lembrando, né? sim. Que a gente tem que... Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui, Afonso. Acabei de comprar um óculos novo agora. A Tanísia Raff, da entrevista anterior. Queridas Carol e Emílio, merecem todo sucesso pelo esforço e persistência. Parabéns, gurias e família, pelo apoio sempre. Amo vocês. Lidiane Gil, boa noite. Programa muito bom, interessantíssimo, principalmente esse último assunto. Hilária Arnold Clois, excelente programa, parabéns pelo belo trabalho que realiza. Obrigado, dona Hilária, obrigado às pessoas que estão nos entrevistando. Afonso, bom, nós temos então, a prefeitura tem essa questão do ICMS no estado. Sim. E que mais? O IPVA, Imposto sobre De veículos. Automotores. Esse é um tributo de todos que se arrecada, que não é o município que arrecada, dos mais justo de todos. Por quê? Porque 50% do teu veículo, se você pagar R$1.000, de IPVA, R$500 vão ficar na conta dos municípios, conforme os seus veículos aqui, né? Para cada cidade, e 500 ficam para o estado. Certo? Então, esse é o IPVA. De todos, é o mais justo distribuído. Sim. Porque, 50%. Nem deveria ganhar no estado, né? Porque não serve para nada, né? Não se sabe. Por Bom, que vai pro Caixa Único? então nós estamos conversando com o Afonso Bastia de onde vem o dinheiro das prefeituras. Então, e para onde vai os nossos impostos. Então, a minha pergunta é a seguinte: até o momento nós temos impostos municipais, ISSQN, IPTU, ITBI e taxas. Isso. Né? E do estado, ICMS e IPVA. São esses dois? Esses dois e mais os recursos que são oriundos da saúde e da educação. A Fundeb, por exemplo, também. Então, mas aí já são federal. São repasses federais. Que são repassados ao estado, que são repassados ao município. E o estado dá uma dentadinha ali também. Também dá uma dentadinha. Atrasa eles, porque vai tudo para o Caixa Único aqui no estado. Meu Jesus. E aí os municípios ficam na pendura. Afonso, então tá, temos os municípios, o imposto que a prefeitura adquire, que nós pagamos diretamente à prefeitura. Sim. Temos os que nós pagamos ao estado, ICMS e IPVA, que o estado retorna para a prefeitura. E de onde mais? Termina por aí? Não, agora vem os tributos federais. O mais significativo de todos é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ok? FPM. Fundo de Participação dos Municípios. Bom, esse fundo, ele é oriundo de dois impostos, o IPI e o Imposto de Renda. IPI é o Imposto de Produtos Industrializados. Exatamente. Então o que se produz aqui nas fábricas é por aí. Aí tem a ver com indústria. Exatamente. Aí todo o tributo do IPI, todo o tributo do Imposto de Renda vai para o FPM, para o Fundo de Participação dos Municípios. Sim. Desse que é federal. Federal. Isso quem cobra não é o município, não é o caixa aqui da prefeitura, não é o caixa do governo do estado, é o caixa do governo federal. São tributos federais. Sim. Bom, o IPI e o Imposto de Renda formam para os municípios o FPM. Bom, de tudo que se arrecada, que o governo federal arrecada todos os meses de FPM, 60% fica de novo para quem? Para a União. E aí, 40% é distribuído, cada um conforme a população, o número de população, depois a gente entra nesse detalhe. Então,
40% é distribuído entre 5.570 municípios brasileiros. 40%. 40%. Vai para 5.570 municípios. E 60% fica com um ente, que é o governo federal. 60% fica no governo federal. Por que tu acha que tem tanta briga lá em cima? Não? Tu sabe, se 40% sustenta os 5.570, 60% vai para uma. Não é à toa que Brasília, que não produz nada, tem maior... É um outro de ratos. Maior PIB, maior renda per capita do país, né? Que absurdo aquilo, né? Afonso, Essa então, é a realidade. Fundo de Participação dos Municípios, retorna para cá. E esse Fundo de Participação dos Municípios, ele é composto do IPI e do Imposto de Renda, tanto físico quanto jurídico. São duas coisas só, IPI e Fundo de Imposto de Renda, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física. Isso é de onde vem todo o dinheiro das prefeituras. Os dois maiores, esse é o maior de todos, o FPM, Sim. o maior tributo de todos, depois vem o ICMS, aí vem o IPTU. E aí vem o ISS, os 4 maiores. Então, agora eu estou te fazendo as perguntas meio óbvias, eu converso com o Afonso isso há mais de 20 anos, então, mas eu vou fazendo as perguntas bem simples aqui para as pessoas que não são do meio compreenderem também, né? Afonso, então quando o caixa da prefeitura, dos 100% que a prefeitura arrecada lá, o maior fonte vem do FPM, que é o repasse do governo federal, oriundo, que significa todo o imposto de renda que é pago no Brasil e todo o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E a agricultura tem alguma coisa a ver com isso, Afonso? Tudo. Tudo? Entra tudo ali. Entra tudo em IPI junto, isso não? As agroindústrias hoje, né? Sim, por causa das agroindústrias. Tá. Então, o primeiro repasse no caixa da prefeitura, de onde vem o grosso do dinheiro, vem do FPM. Quanto por cento mais ou menos, Afonso? Tu diria de 100%? Isso é difícil precisar. Sim. Pequenas cidades podem chegar a 60%. Tá. Elas dependem, principalmente no Nordeste. Depende de 60% do FPM. Quer dizer, depende de tudo aquilo que o país como um todo produz, que o governo puxa para si. Sim. E que repassa então para todo mundo, entre aspas, né? Por 5 mil municípios, 5.500 municípios. Porto Alegre, por exemplo, não é tão significativo isso. Esse é um tributo que para Porto Alegre não chega nem perto do IPTU. Mas o IPTU de Porto Alegre deve ser uma graciosidade. Sim, bom, o ISS de Porto Alegre. Mas Dois Irmãos, por exemplo, eu sei que tu não trabalha mais em Dois Irmãos, mas seria importante a gente ter uma noção. Assim, tu acredita que quanto por cento do que a prefeitura de Dois Irmãos tem vem desse FPM? Os 20%? Não, mais 35%. Mais ou menos? Mais ou menos 35%. 35% mais ou menos do FPM. Em segundo lugar... Talvez não seja tanto 30, talvez. Em segundo lugar... ICMS. Aí o ICMS. Tá? Então, primeiro FPM e segundo ICMS. ICMS seria quanto, Afonso, daí mais ou menos? 20, 25 e 30. Mais ou menos, 30%. Vamos ser generosos aqui. Não dá tanto. Daria 65%, não? Não dá tanto. 25%? 25%. 25%, então. E o ISS, aí vem o... 40%, sobra 40%. ISS, então. IPTU e tal. E 40% seria o restante, então. Exatamente. Que seriam os tributos cobrados diretamente no município. É isso. Hoje o município, o IPTU antigamente não existia, lembra disso, Afonso? Acho que não trabalhava ainda em prefeitura. Sim. Já ainda não existia, quando não existia. O IPTU, de repente, ele cresceu na potência da cobrança, assim. Então, esse é o valor que se tem. Bom, e as prefeituras têm desse serviço todo, qual é, digamos assim, somando hoje, depois de quase 20 anos trabalhando em prefeitura, Afonso, se tu tivesse que fazer uma redistribuição justa, considerando os serviços todos que as prefeituras prestam ao cidadão, como é que tu faria uma redistribuição mais justa? Dos tributos, que são principalmente federais e estaduais. Agora tu é o presidente da República. Bom, eu sei que isso... Como um todo, olhando como um todo. Assim. De uma hora para outra... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu estou acostumado a acompanhar o Afonso, agora ele está mais suave, mas tinha época que não dava para falar com o Afonso. O Afonso estava... O Afonso é uma dessas servidores, nem é servidor, porque ele trabalha, digamos assim, trabalhou sempre ligado a alguns grupos de políticos,
né? Mas o Afonso se incomoda e se preocupa muito com o setor público, porque ele vê que poderia fazer coisa melhor e não se consegue fazer porque a verba que deveria vir não veio. Então, se tu tivesse que fazer uma distribuição justa, como seria uma distribuição justa? Bom, primeira coisa que eu faria como presidente da República. Primeiro, eu acabava com as emendas dos deputados. Essa é a primeira coisa que eu acabava. Porque não é justo, Alain, não é justo que um deputado federal ou um senador da República tenha para distribuir emendas para quem ele quiser, curral eleitoral dele para onde ele quiser, e os prefeitos têm que correr atrás deles lá para Brasília, porque senão tu não tem. Hoje essa é a realidade. Então a primeira coisa que eu acabava com as emendas parlamentares. Um deputado federal tem entre 16 e 18 milhões de reais para distribuir. Meu Deus. Ou seja, ele tem mais recurso que o meu município que eu cuido, Lindolfo Collor, para cuidar de 5.700 cidadãos o ano inteiro. O ano inteiro. Então como um prefeito vai querer se virar? Onde é que o prefeito está? Ele é aqui, ele é a lata. Essa é a primeira coisa que eu mudaria. Acabaria com as emendas parlamentares. Exatamente, e passaria isso, toda essa... E também acabaria com a roubalheira, se acabasse com isso. Mas é claro, a compra, o Senado é comprado como? Com emendas. Quando o presidente precisa assinar, aprovar uma questão, ele tem que... Aí que é feito o chamado, é dano que se recebe? Exatamente, esse é o dano que se recebe. Vê o que o Benício quer lá. Benício, vou te passar um assessor ali teu. Tá, vai rápido, tá? Não dá, vai lá, papai. É rapidinho essa coisa. Vai lá. Tu demitiu o avô? Meu Deus. Ele Tá, vai lá. demitiu. Eu não demiti ninguém. Então, Alain, a primeira coisa que teria que se terminar é com as emendas parlamentares e passar esse volume de dinheiro. Você imagina 513 deputados e 81 senadores, cada um com 15 ou 16 milhões? Imagina. São bilhões de reais. Passa isso para o FPM e distribui equalitariamente conforme cada um o seu índice. Aí nós teremos uma coisa justa, nós teremos honesta e nós não teremos 5.570 prefeitos gastando dinheiro público para ir a Brasília choramingar pitangas lá, migalhas, para uma obra, para uma escola, para uma creche. Isso seria um começo de moralização ética do Estado. Sim, sim. Porque hoje todo mundo que está assistindo isso aqui certamente olha para o Estado como Estado. Não estamos falando de um grupo político A, B ou C, não interessa. Nós sabemos que hoje tudo está montado a partir de partidos e isso é toda uma situação que é tão ruim de falar que a gente se sente até mal de estar falando nisso. Mas nós temos a esperança de que isso mude, né? Vai chegar uma hora que isso vai chegar a mudar, porque as pessoas já estão quase pedindo uma ditadura em nome da esculhambação geral que está acontecendo aí. Né? Só acontece isso, Alain, porque a situação leva a uma outra. Exatamente. Então, quer dizer, nós que lutamos o tempo todo para ter liberdade de expressão, de associação, de habeas corpus, de voto em presidente, de voto em governador, não podemos abrir mão dessas coisas. Nós temos que tentar nos entender. Bom, um passo primeiro, na tua opinião, seria finalizar com essa questão de emendas parlamentares. Aí pega todo esse dinheiro e bota no fundo de participação dos municípios. larga para o fundo de participação. Claro. E despacha isso para todos os municípios. Exatamente. Porque hoje o município de Lindolfo Collor, por exemplo, tem mais ou menos uns 500, 600 mil, 1 milhão em emendas. Vai dar a mesma coisa, só que vai dar para todos os municípios, Sim. igualitariamente. Porque assim onde tem mais eleitor, é que o deputado vai soltar mais dinheiro. É óbvio. Então, entre Morro Reuter, Lindolfo Collor, dois irmãos Sapiranga e Campo Bom, o que acontece? Ele vai soltar mais para essas cidades. Tá? Então, aí é que uma das primeiras coisas que tem que terminar nesse país é essa questão das emendas. Tá? Então, a primeira coisa delas tem que terminar. Afonso, diz para nós aqui quais seriam 5 atitudes que tu tomaria direto, olhando para aquela câmera, como Afonso, organizador das finanças. 20 anos de experiência, o que tu faria? Bom, 20 anos, eu ia dizer assim, primeira questão é as emendas, que precisam ser terminadas. Não dá mais esse sistema de distribuição de recursos com emendas.
O segundo é uma distribuição mais justa de todos os tributos que tanto o Estado quanto a União arrecadam entre ICMS e FPM, faria uma distribuição igualitária. Estado 33, União 33 e municípios 33. Pau a pau, assim, Pau a direto pau. assim. E aí, se fizer isso, o município vai cuidar de toda a educação, não precisa se preocupar porque vai ter dinheiro, tá? Não precisa estar arrecadando e mandando para cá, mandando para lá, mandando para cá. Porque o que acontece hoje é que nós mandamos, os municípios mandam um recurso num tubo de concreto daqueles de pluvial, tola larga. de tola larga, de 1 metro, E volta com 3 toneladas. caneta. Exato, essa é a realidade dos municípios. Então isso tem que mudar. Vai olhar qualquer país desenvolvido, nos Estados Unidos é 33, 33, 33. Mesma coisa. Claro, a União cuida da macroeconomia, dos macro investimentos, tá? Não se preocupa em estar mandando dinheirinho para fazer creche, Alan. Puxa vida, tu só consegue com emenda de deputado. E aquelas emendas que trazem tantos ar-condicionado deve dar um susto nas prefeituras, né, Afonso? Olha, eu vou dizer uma coisa, Alan. Pior é que os recursos da saúde você pede para emenda, para pagar medicamento, para pagar médico. Não tem. Para isso não pode. Pode para comprar carro, para comprar equipamento, para comprar ar-condicionado. Bom, no Moro nós recusamos emenda, porque nós não sabíamos mais aonde instalar ar-condicionado. Eu estava até pensando em instalar no porão para os ratinhos também ter de vez em quando um arzinho condicionado. Tamanho volume de dinheiro vem para isso. E aí tu imagina o que não deve estar por trás disso, né, Afonso? Claro. Os acordos com as empresas fabricantes, do cara que manda emenda, milhões de emenda. Né? Afonso Bastian, 8 horas e 5 minutos, que a gente faz um super agradecimento aqui. A gente teria que resetar o país que nem tu reseta um computador. Nós vamos resetar o país. Uma boa Isso ideia. é. Antes que seja tarde. Né? Antes que seja tarde. E se não fizer logo, não sei onde vai dar isso. Afonso Bastian, grande abraço. Programa Fim de Tarde em Dois Irmãos chega ao seu final. Hoje, uma aulinha de economia pública. Afonso Bastian aqui conosco. Boa noite, pessoal. Voltamos amanhã.